No início do século XX, a Europa se recuperava dos impactos da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, a Alemanha vivia uma crise econômica sem precedentes em sua história. Hans Geiser, nascida em 28 de fevereiro de 1897, em meio a toda essa turbulência, emigra para o Brasil em 1923, acompanhado da esposa Selma Geiser. Engenheiro especializado em hidroelétrica e cálculo estrutural, começa a prestar serviços na usina hidroelétrica do Catete, na construção de pontes, pavimentação de estradas, geralmente obras de grande porte. Foi engenheiro responsável pela construção da rodovia que liga Cachoeiras de Macacu a Nova Friburgo, atualmente denominada de RJ-116. Possivelmente, diante de tantas obras em Nova Friburgo, resolveu se estabelecer definitivamente no município, que recebera significativo número de colonos e imigrantes alemães a partir do início do século XIX, encontrando Geiser na cidade serrana muitos conterrâneos. Abriu uma empresa de construção civil, a Hans Geiser Limitada, na rua Augusto Spinelli, bem como uma serraria e uma carpintaria para servir a própria empresa, localizada onde hoje está a Sociedade Esportiva Friburguense. Geiser também produzia fechaduras e ferragens em um galpão na própria construtora. Isso foi um passo para abrir em 1937 a empresa Ferragens H Limitada, em que as duas primeiras letras são de seu prenome Hans e as duas letras seguintes de seu sobrenome. Geiser se tornaria um dos precursores da indústria metalmecânica no Brasil, dando início à produção de artefatos para a construção civil. Com o desenvolvimento da empresa, instalou uma seção de fundição de ferro para a fabricação de componentes como chaves, trinco, lingueta, gonzo, tranquetas, entre outros. Além da fundição, possuía seções de estamparia, usinagem, oficina de ferramentas, cromagem, anodização e niquelagem. A Ferragens H cresceu de tal maneira que, em 1946, supera a empresa de construção civil e se transforma em uma sociedade anônima, passando para a razão social Ferragens H S.A. Hans Geiser construiu uma residência que existe até hoje em estilo Art Deco, ao final da rua Augusto Spinelli. Possuía também uma propriedade no sítio São João, próximo de sua fábrica. Porém, enquanto sua vida profissional era de sucesso, sua vida pessoal era cercada de tragédia. Tinha 2 filhos com Selma Geiser, o primogênito Hartwig, nascida em 31 de março de 1926, e Anneliese, nascida em 25 de junho de 1930. A felicidade do casal foi interrompida por 2 mortes sucessivas de seus 2 filhos. Anneliese falece em 18 de fevereiro de 1931, antes de completar 1 ano de nascimento. 3 anos depois, morre Hartwig, em 22 de março de 1934, de uma febre intermitente. Foi grande a comoção em toda a comunidade alemã luterana de Nova Friburgo. O casal não teve mais filhos. Possivelmente foi em razão dessas perdas que Hans Geiser mergulhava cada vez mais em seu trabalho. Geiser faleceu em 29 de setembro de 1952 de câncer e Selma Geiser assume a direção da empresa, preparando a sucessão entre os sobrinhos de ambos os lados. Privilegiou Frederico Zischel, filho de sua irmã, deixando para ele a Ferragens H S.A. e para Dora Hepp,
sobrinha direta de Hans Geiser, uma quantia em dinheiro. Falecida em maio de 1967, Selma Geiser deixa em testamento a sua residência no sítio São João e todas as terras de seu entorno para a congregação das Irmãs Franciscanas de Dillingen. Estipulou que as irmãs mantivessem um orfanato para meninas órfãs e carentes durante 25 anos em regime de internato. O local passou a denominar-se Lar de Crianças Hans e Selma Geiser. Frederico Zischer administrou a Ferragens Zagas por décadas, mantendo sua posição de empresa líder no mercado. Era extremamente carismático, muito querido entre os operários e igualmente por pessoas que desfrutavam de seu convívio pessoal. O crescimento e reconhecimento da Ferragens Zagas era de tal ordem que na década de 60 produzia componentes para motores, compressores, fechaduras e maçanetas para as indústrias automobilísticas de São Paulo, dando início à fabricação de autopeças em Nova Friburgo. Igualmente fabricava peças de máquinas de costura e de escrever. No entanto, a fábrica entra em concordata e, por razões não esclarecidas, os filhos de Frederico Zischer perdem a empresa para um grupo de funcionários de alto escalão que administra até hoje a Ferragens Zaga. Apesar de Dora Hepp não ter sido privilegiada na sucessão, se relacionava bem com Selma Geiser. Com a herança recebida, o marido de Dora, Franz Ludwig Hepp, investe em sua própria indústria, onde hoje é a instalação do Sesc Nova Friburgo. Franz Ludwig Hepp se associa à Fett-Dasso, empresa do grupo alemão Saarberg Werke, formando a empresa Ferramentas Fett do Brasil Limitada. Instala um dos mais importantes setores da tecnologia mecânica, com a produção de ferramentas de corte de alta precisão. Simbolicamente, inaugurou a fábrica em 1º de maio de 1978, Dia do Trabalhador. Contou com a presença do governador de estado Floriano Peixoto Faria Lima, do cônsul da Alemanha, de vários executivos alemães do grupo Saarberg Werke, diversos secretários de estado e políticos locais. O jornal O Globo deu destaque à importância da instalação de uma indústria de tecnologia de ponta em Nova Friburgo. A fabricação desse tipo de peça, entre os quais o de usinagem de engrenagens, era até então um privilégio de países altamente industrializados, como os Estados Unidos da América e de alguns países europeus. Franz Ludwig Hepp investiu em máquinas consideradas as mais modernas no mundo, fornecidas pela Wilhelm Fett SA da Alemanha. Com essa indústria, Nova Friburgo reforça, juntamente com a Ferragens Zaga, um lugar de destaque na indústria metal-mecânica no país, contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia nacional. Hans Geiser, Frederico Zischer e Franz Ludwig Hepp. Fica o registro de 3 importantes empresários que formaram uma mão de obra especializada em Nova Friburgo no setor metal-mecânico. Muitos ex-funcionários dessas indústrias se tornaram posteriormente proprietários de sua própria empresa, a exemplo de Francisco Faria, da Stam Metalúrgica.